Me tiré el saco, me metí en la buceta e le di um punhetaço. Calma, muita calma nessa hora. Esse vídeo é um pouco mais divertido que os outros. A gente vai falar sobre os regionalismos da Colômbia e do seu idioma espanhol. Na verdade, o castelhano, mas a gente se convencionou a falar espanhol. A história do começo é só a história de um moço que tirou seu casaco, subiu num ônibus e, num dia de fúria, deu um soco em alguém. Mas nada além disso. Quando você vai para a Colômbia, você tem que estar preparado para algumas coisas que podem acontecer, principalmente para algumas coisas que você pode escutar por lá. As pessoas em geral acham que falam espanhol, falam um portunhol, vão se virar. Frequentemente funciona, mas existem aí umas pegadinhas do idioma que é bom a gente sempre estar atento antes de chegar lá, tá bom? Eu vou comentar aqui algumas delas. Com certeza existem outras, mas é importante a gente estar sempre esperto. Quando a gente chega em Bogotá, não só em Bogotá, mas em todas as outras cidades, é muito comum a gente ver nas ruas não só os ônibus comuns, como tem aqui em qualquer cidade, mas lá também existem os micro-ônibus, que lá são chamados de bucetas, certo? Caso você se aventure em algumas das cidades a pegar um ônibus ou uma buceta, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, bucetas não têm cobradores na Colômbia. Bucetas não têm cobradores na Colômbia. Olha só. Então você sobe pela frente, você vai se acomodar, se tiver lugar para se acomodar, e uma coisa muito engraçada, lá as pessoas, principalmente nas cidades litorâneas da costa, elas sentam em 3 nos bancos. Então não vai ser raro você ficar um pouco apertadinho, ter que andar de 3 dentro de uma buceta sem ninguém te cobrando. Você vai ter que pagar na entrada para o motorista, certo? Sacos. Sacos são coisas muito importantes para todo ser humano que chega em Bogotá. Principalmente em Bogotá, outras cidades mais altas que Bogotá também, tá? Os sacos, que são estes casacos, ou qualquer tipo de casaco, é sempre bom você ter um à mão, porque Bogotá é uma cidade fria. Punhetaços. São coisas que podem acontecer se você estiver com muita raiva ou se você brigar com alguém. Nada mais é do que um belo soco na cara, no corpo, na tábua, em qualquer lugar. Punhetaços são socos que você pode dar. Isso em espanhol. Então, na Colômbia não tem problema nenhum se você sair por aí dando punhetaços, ou se você esquecer o seu saco em algum lugar, ou se você quiser subir numa buceta no meio da rua. Fica tranquilo que ninguém vai se incomodar com isso. Você pode chegar no aeroporto e alguém mandar você meter-se em la cola. O que você vai fazer? Você vai pegar a fila que a pessoa te indicar, certo? Cola é fila. Meter-se é entrar, meter-se é entrar. O esquisito, que você deve já ter escutado por aí, nada mais é do que uma coisa muito gostosa, saborosa, divertida. Esquisito, basicamente, é algo positivo. Então você pode dizer que esta comida está muito esquisita. E assim vai. Existem várias palavras que têm conotações dúbias para gente que está acostumado com o português e não está tão familiarizado com o espanhol. Conforme a gente for falando das regionalidades específicas de cada cidade, a gente volta a falar dessas peculiaridades linguísticas. Agora eu quero falar com vocês sobre alguns dos regionalismos do idioma nas diferentes cidades colombianas, tá? Bogotá é conhecida por ter o espanhol mais neutro. Eles dizem que é um espanhol neutro. É um dos espanhóis mais claros que existem no mundo. Ela é internacionalmente reconhecida como ser um espanhol muito claro, muito tranquilo para você entender. A pronúncia não tem muitos vícios de linguagem. É algo bem claro, bem tranquilo, bem gostoso de ouvir.
Quando você sai para outras cidades da Colômbia, por exemplo, você vai para Medellín, aí as coisas já começam a mudar. Medellín, o espanhol começa a ficar um pouco mais cantado, você tem um pouco mais de vícios de linguagem. Quando a gente vai para a costa, sente-se uma diferença muito grande. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender o espanhol que é falado nas cidades litorâneas da Colômbia. Cartagena, que é a mais conhecida, mais famosa, mas também Barranquilla. São cidades costeiras onde o espanhol começa a ficar um pouco mais difícil de ser entendido. Eles começam a comer um pouco as consoantes, assim. Isso tem muita influência da cultura afro. Então, tem que ficar esperto quando a gente for para Cartagena ou para as ilhas de San Andrés e Providência, que isso já é mais difícil ainda. Quando a gente está em San Andrés e Providência, eles falam, além do espanhol, falam inglês e têm o seu próprio dialeto local, que é reconhecido pelo Estado, pelo governo, e entre eles é o mais comum deles estarem se comunicando. Quando eles não querem que o turista entenda o que eles estão falando, eles partem para falar o papiamento, que é uma grande mistura de espanhol, de inglês, de holandês, tem palavras em francês. A gente consegue captar uma ou outra palavra, mas é um idioma bem mesclado, bem complicado. Então você já sabe, quando você estiver em San Andrés e estiver escutando muito papiamento, é que eles não querem que você saiba o que eles estão falando entre eles. Uma curiosidade. Algumas companhias aéreas, quando você liga para lá, você liga lá no call center, né? E ela tem as opções. 1 para espanhol, 2 português, 3 inglês, e algumas dessas companhias têm a opção de você falar em papiamento com os próprios atendentes. Ou seja, é muito comum, é muito aceito e é normal nas ilhas de San Andrés e de Providência. Normalmente, os colombianos entendem bem o português. Com o aumento de turistas brasileiros chegando na Colômbia, eles têm se habituado mais ao português e conseguem se comunicar de uma maneira relativamente fácil. E pra gente é mais tranquilo entender o espanhol do que eles entenderem o português, tá? Eles costumam ser bastante amáveis, bastante tranquilos, bastante queridos e receptivos com os brasileiros. Eles gostam bastante dos brasileiros. A gente escuta muito nas lojas, nos serviços em geral, restaurantes e tudo, a palavra à la ordem. À la ordem é a forma deles falarem: olá, tudo bem? No que eu posso te ajudar? Ou seria algo como: estou à disposição, o que você precisa? Então, à la ordem é algo que a gente escuta muito e é uma forma deles recepcionarem quando a gente vai solicitar algum serviço, alguma informação. Igualmente, eles usam à la ordem para agradecer, né? Eles podem falar: gracias a la ordem, que vuelva pronto, ou que le vaya bien. Então, à la ordem é uma coisa simpática que eles utilizam para estabelecer o primeiro e último contato quando a gente está utilizando algum serviço ou pedindo alguma informação para os colombianos. Essas são algumas informações, alguns tópicos, algumas dicas bem específicas sobre os regionalismos e um pouquinho do espanhol que se fala na Colômbia. Mas chegando lá, em geral, as pessoas não têm grandes problemas de comunicação. É só ficar esperto nessas pegadinhas e não vai ter nenhum problema, tá bom? Próximos vídeos a gente começa a falar das cidades mais importantes, do turismo, das dicas, dos roteiros mais adequados para cada perfil de viajante, de turista, para que a experiência na Colômbia seja a melhor possível. Dúvidas, informações, site, Facebook, YouTube, tá tudo lá. Pode falar com a gente, ok? Graças e a la ordem. Caribenhita. Depois daquele dia, você lembra? Não. De onde é a Shakira? Shakira de Barranquilla, E Maluma. de Medellín. E ela só. Tá bom. Faz sentido. Entendeu?